Quero agradecer, claro, né, um supetão, assim, um susto, mas é um prazer estar aqui com vocês, né, quem me acompanha aí sabe que eu tô há mais ou menos um ano aí nesse caminhar pela saúde mental, né, quer dizer, na verdade o caminhar já vem há mais de 5 anos, né, mas há um ano que eu realmente mergulhei aí de cabeça nisso, né, que eu acho que é o mal do século, né, isso é considerado aí o mal do século, a saúde mental, a Verdade. depressão, o burnout, né, todas essas doenças aí. Então eu acho que eu fiz uma apresentação mais voltada para empresário, né, que eu acho que é o mundo daqui da gente, né, falar sobre saúde mental como um todo, né, que seria o capital do empresário moderno, né, tá ali saudável mentalmente falando, não só fisicamente, né. Então, a pergunta que eu queria fazer aqui, por enquanto ainda tem poucos, né, é perguntar quem que nos últimos 30 dias aí, pelo menos, da vida, né, levanta a mãozinha, quem que não acordou de manhã e tomou aquele susto e falou: "Meu Deus, hoje eu não vou dar conta do meu dia. Hoje eu não vou dar conta do meu dia". Né, é assim, eu acho que é uma dificuldade que a gente tem, né, então, como é que a gente consegue liderar isso? E isso veio ali da pergunta que fizeram para o Tássio, né, como que ele consegue dar conta de tudo isso que ele dá emocionalmente, e foi bacana ver ele ali falar dessa fragilidade que eu acho que todos nós temos, né. Então, a dificuldade que a gente tem em liderar grandes equipes, grandes projetos, grandes mudanças, né, sem que a gente ali se perca, sem que a gente tenha momentos ali onde a gente tenha mais dificuldade, né. E aí, por que da importância da gente trazer o tema saúde mental para empresários, né? Primeiro que a gente tem uma estatística aí hoje, que 72% pelo menos dos líderes hoje de grandes empresas e até de pequenas, né, basta você ser líder, você tem níveis muito elevados de estresse. As cobranças hoje são muito grandes, né, então empresas cobram, o público cobra, o teu cliente cobra, o teu fornecedor cobra, você se cobra, né, para entregar ali o melhor produto, né. E normalmente, esse estresse, essas coisas que vão vindo ali por trás, né, elas são silenciosas. Então, muitas das vezes, você não vai escutar, né. Eu mesma, que sempre achei que eu era easy going, super tranquila, eu me vi no final do ano passado, eu lidero uma equipe grande, mais de 80 pessoas, até o final do mês, né, até semana que vem, que todos sabem que eu pedi demissão. E de repente eu comecei a ficar irritada, estressada, sem paciência, a ponto de mandar minha diretora AM literalmente, né. E aí eu olhei para ela e falei: "Olha, eu acho que eu preciso de férias, eu estou no meu limite". Então isso são coisas que acontecem, eu acho, e muitas das vezes elas vêm disfarçadas, né. Então, são os burnouts silenciosos que a gente chama, onde você toma decisões impulsivas, muitas das vezes sem pensar, muitas das vezes você toma decisões erradas, você acaba procrastinando, você tem crises ali silenciosas dentro de você mesma, vem medo, vem angústia, vem sofrimento, vem ansiedade, né. E quem lidera uma grande empresa, um grande projeto, ele tem que estar bem, porque é do líder que vem em cascata para baixo, né, porque na verdade, essa nova questão da cultura, a cultura de uma empresa, ela vem muito de quem lidera ela, né. E se você tem um líder estressado, um líder sem paciência, um líder intempestivo, um líder impulsivo, isso acaba descendo em cascata para toda a equipe, né. Então, eu acho que saúde mental hoje é o principal ativo de um empresário, né, e aí lhe perguntaram para o Tasso como que ele consegue, e gente, não tem segredo, tá. É terapia, é rede de apoio, porque quando você entra e começa a entrar nesse estresse, né, e como é que a gente entra nisso? É o estresse crônico,
É o estresse crônico. Você vai ali, noite sem dormir, cabeça a mil, projeto, dívida, empréstimo, cobrança, falta de dinheiro, não tem capital de giro, e isso vai virando como se fosse realmente ali uma bola de neve e isso vai repercutindo de diversas formas, né? Então, são as pressões pelos resultados, né? Para quem trabalha aí dentro de empresa que é liderado e não líder, né? Sente essa cobrança ali dos KPIs, da produção, né? Do orçamento para entregar. Então, é uma cobrança diária e você vai guardando aquilo ali, né? O corpo guarda aquilo ali em algum lugar, você acaba tendo dificuldade de tomar decisões de risco, você começa a ficar um pouco mais, digamos, um pouco mais medroso, você acaba procrastinando algumas decisões, né? A carga mental começa a ficar muita apreensão ali, e você não tem tempo de descanso, né? Normalmente o empresário hoje, principalmente nesse país maravilhoso que a gente vive, com esse governo espetacular, que a gente não sabe qual é a próxima taxação do dia seguinte, né? A mente não para. A mente do empresário, ela não para. E muitas das vezes existe aquela solidão do topo, né? Quando você chega num topo e você vive ali muito dentro da sua empresa, você respira a empresa, você passa ali maior parte da sua vida dentro da empresa, dificilmente você vai ter pessoas do seu nível para discutir isso, né? Então você começa a ter que tomar decisões sozinhas. E aí é onde eu vejo mais vantagem de um grupo como o nosso, né? Onde a gente tem não só um líder que tira nossas dúvidas, que traz conhecimento, que divide as dificuldades que ele enfrenta, como nós temos uns aos outros, né? Então, quando a gente senta nesse tipo de mesa, quando a gente divide esse tipo de conhecimento, quando a gente desfruta junto desses amigos que estão no mesmo nível que a gente acaba dividindo um pouco esse peso, dividindo um pouco essa angústia, né? E trazendo um pouco de prazer para a vida da gente. Porque esses sintomas que eles começam a aparecer, a irritabilidade, dificuldade para dormir, né? Você sente culpado porque você precisa descansar. E isso é uma coisa que o grande empresário tem, né? Ele não consegue se ver ali parado. E eu acho que o Pablo coloca muito bem isso ali, a necessidade do desfrute, né? Quando você consegue eclodir ali, né? Ser ejetado da sua empresa para um momento de desfrute, isso é fundamental para que você consiga manter ali a sanidade, porque nesse momento você acaba esquecendo um pouco da sua empresa, ou deveria, né? E nesse momento você consegue desfrutar com os amigos, baixa o nível de cortisol, baixa o nível de ansiedade, e você consegue diminuir um pouco essa irritabilidade, o sono muitas das vezes vem melhor, né? Porque você tem essa coisa ali, você começa a pensar, né? Nada que você entrega para ali é o bastante. Então, esse estresse crônico, ele vai gritar em algum momento, né? E ele vai gritar não só na saúde mental, tá? Hoje já se sabe que o estresse crônico ele causa doenças, não só doenças crônicas, como é um dos causadores de câncer, né? Hoje já se aceita uma coisa que há muito tempo atrás era falado e era tido como as perfumarias, né? Que são as doenças psicossomáticas, né? Então, não só as doenças psicossomáticas, como as doenças comportamentais. Então, hoje já existe relação de câncer em partes do corpo com sensações que a gente traz, né? Então, câncer de mama hoje ele é muito relacionado à mágoa, pulmão, a gente relaciona pulmão com tristeza. Então, se você tem uma tristeza muito profunda, uma tristeza que você guarda dentro de você, que você não divide, você pode estar ali desenvolvendo alguma doença pulmonar. Quando você tem nojo, repulsa de alguma coisa, né? Pessoas que sofrem abuso moral, essa coisa toda, isso acaba erupcionando na pele, né? Então você começa a ter erupções cutâneas, você começa a ter psoríase pelo estresse. Então, são doenças que a gente encara hoje como doenças psicossomáticas e que são doenças reais. Então, são doenças que ela vem do estresse crônico, né? Ela vem ali
no hangover, de você estar ali sempre sofrendo aquela coisa e guardando, e guardando, e guardando, né? Eu fui convidada há um ano atrás para dar uma palestra na Petrobras sobre burnout, acabei não tendo coragem de dar, e o tema era sobre estresse, mas a gente não podia usar o termo burnout, porque o termo burnout ele está diretamente relacionado ao trabalho que a gente exerce, ao emprego que a gente tem. Então, é a doença mesmo do empresário, é a doença do funcionário, é a doença de quem trabalha e que começa a ter ali um estresse crônico, né? Então, você tem aquela depressão mascarada que você acaba tentando levar para uma hiperprodutividade, e aí você fica como se você ficasse ali rodando em volta de si e não consegue, né? Aquela procrastinação ativa. Então você não consegue ter novas ideias, você não consegue trazer novas soluções, a criatividade fica abalada. Então, o estresse crônico, ele acaba afetando o corpo como um todo, né? Então, não é só a mente, não são só as doenças mentais, né? E quem me acompanha, quem conhece, sabe que eu trabalho hoje diretamente com o transtorno de humor, que é o transtorno de humor e a bipolaridade, que hoje é a doença mais falada dentro da psiquiatria, né? Virou o xodó dos psiquiatras, que durante muito tempo ela ficou em segundo plano. As pessoas tratavam as coisas, as alterações de humor e principalmente as depressões, mas não se tinha exatamente o conhecimento. A bipolaridade é uma doença muito recente, é uma doença que ela vem ali da década de 80, né? Então, quando a gente fala, na minha época não existia isso, claro, não existia mesmo, ela não era relatada, né? Muitas pessoas eram internadas como loucas e, na verdade, se desse um remedinho para elas, elas estavam aqui dividindo o palco junto com a gente. Então, é uma doença de muita dor, não só para o paciente, como também para toda a família e as pessoas que se envolvem ali no lidar, né? Eu hoje estou com um grupo no WhatsApp que eu recolho, essas pessoas vêm do Instagram para mim. Somos mais de 150 pessoas no grupo, a maioria bipolar, e muitos também são familiares de bipolar. E a dor que a gente vê dessa doença, né, que é a dor desse hangover, desse estresse crônico, desse sofrimento, dessa ressaca moral. E muitas das vezes, como que a gente diagnostica a bipolaridade? Ela vem de um trauma agudo, né? Ela vem de uma perda substanciosa, ela vem pelo uso de substâncias. E, e o paciente bipolar, né? E a gente pega muito isso no empresariado, nos grandes empresários, o consumo excessivo de álcool. Normalmente, o consumo excessivo de álcool ele vem para diminuir alguma dor que a gente sente, né? Então, ele vem ali para aplacar um sofrimento, para diminuir esse sofrimento, para esconder esse sofrimento. E isso é muito usado nos transtornos de humor, muito usado na bipolaridade. Então, relação do uso excessivo de drogas, de álcool, de sexo, tudo isso são indícios de que o paciente está num transtorno de humor, está ali numa crise de mania, numa crise de hipomania, e isso não é visto, não é procurado, né? Então, por que que veio a necessidade cada vez mais da gente falar de transtorno de humor e falar de doença mental, falar de saúde mental? Porque a gente tem visto hoje a quantidade de suicídio aumentando alucinadamente, né? A bipolaridade é a doença de maior herdabilidade da psiquiatria. 80% é passado geneticamente, né? Mas eu tenho a genética da bipolaridade, eu vou ter bipolaridade? Não, não necessariamente. Assim como a diabetes. Você herda a diabetes de papai e mamãe, de vovô, vovó. Você traz ali na sua genética a diabetes, e se você cresce com dieta, com alimentação saudável, com essa questão toda, a chance de desenvolver a diabetes é muito pequena, né? É a mesma coisa com transtorno de humor. Então, se você sabe que você tem a genética, ali a prevenção em cima do estresse agudo, do estresse crônico, né, do sofrimento, do trauma, você vai tentar segurar isso o máximo que você conhece, que você consegue, né? Então, é muito importante que a gente traga à tona isso, né, dentro das empresas, dentro das escolas, para que isso seja falado e não seja banalizado, né? Então, não é criar um CID
para cada comportamento diferente, mas é entender que pessoas diferentes têm comportamentos diferentes e precisam de cuidados diferentes, né? Então, caiu a apresentação? Não, tá funcionando normal. Para mim sumiu. Deixa eu Ficou ver só se na ela tela retorna. preta, Sandra. Hã? Deu tela preta, mas tá É, eu acho que aparentando. caiu a apresentação, né? Quer É, tá. fechar e Só, abrir só de o seu novo? vídeo só normal. Isso. É, caiu aqui. Vou ter que Não, mas pra pedir. quem vê você falando desse jeito aí, não precisa nem de apresentação, Mas não. é bem isso, eu também tô bem. Eu tô na tela aqui que tá todo mundo junto aqui, não tô nem vendo a apresentação. É porque acaba que eu estou aqui me guiando por ela, né? Para eu não me perder aqui. Mas ela caiu mesmo. Deixa eu pedir aqui ajuda ao meu universitário aqui, só para gente. Chat Léo PT. Exatamente. Só que ele não vai me responder agora. Eu vou só acompanhar aqui para ver se eu não me perco, entendeu? Só para não deixar de falar nada para vocês, porque eu anotei tudo aqui para eu não deixar passar nada, né? Mas a gente estava aqui nas crenças que adoecem, né? Então, assim, essa necessidade que a gente tem de precisar dar conta de tudo, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente tem essa questão de. Deixa eu apagar um negócio aqui que está na minha frente. Essa necessidade que a gente tem de dar conta de tudo, de achar que a gente é capaz de segurar tudo, que se eu parar, tudo desmorona, né? Então, quando a gente enche o saco aí para vocês irem na viagem, ai, eu não posso sair, ai, a minha empresa. Gente, tudo dá conta, tudo se resolve, entendeu? Eu tô vendo lá no hospital agora que eu pedi demissão e, por coincidência, eu pedi, a chefe de enfermagem pediu, e a outra menina que era do administrativo foi demitida. E junto comigo, quando eu pedi para sair, metade da minha equipe pediu para sair também. Então, assim, eu acredito que eles vão conseguir dar conta, né? Mas isso é uma coisa que ninguém é insubstituível, né? A gente vê aí grandes nomes e a gente perde pai, a gente perde familiar e a gente sabe que a gente consegue sobreviver. E assim é a nossa empresa, né? Então, se a gente não cuidar da gente hoje e cuidar da nossa saúde mental, a gente acaba que a gente vai sair dali de qualquer forma, né? Então é melhor a gente dar uma parada e a gente se cuidar porque isso não é demonstrar fraqueza, né? Não é demonstrar fraqueza pedir ajuda, não é demonstrar fraqueza marcar terapia, tá bom. Não é demonstrar fraqueza pedir socorro, tá? Isso é uma coisa que a gente aprende e eu sou da mesma geração que a maioria aqui, que era a geração que quem ia para psicólogo, para psiquiatra era maluco, né? E a gente não precisava, bastava a gente sair, correr na praia, comprar uma roupa nova, fazer uma viagem que estava tudo resolvido, né? Hoje a gente entende que não é bem assim. Então a gente precisa que não só todo mundo, né? Mas aqui a gente falando para empresário, a gente precisa que a gente comece a mudar esse mindset, mudar o mindset do todo-poderoso, né? Do patrão onipotente, onipresente, porque uma hora não dá conta. E a coisa que a gente mais vê aí são grandes empresários infartando com 50, 40, 50, 60 anos, né? E isso é fruto de ansiedade, é fruto de falta de cuidado com o físico, é fruto de falta de cuidado com a mente e desse adoecimento crônico que a gente acaba tendo, né? Porque a produtividade que a gente tem, ela não vem só do nosso físico, de você tocar, 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 tocar. Você tem que estar com a mente ali correta, né? Você tem que estar com a mente equilibrada para que você consiga ter criatividade, para que você consiga ter novas saídas. Porque normalmente, quando você entra no estresse crônico ali, né? E quem já passou por grandes problemas dentro de empresa sabe muito bem disso, você começa a rodar ali em volta do próprio rabo e você acaba não achando uma solução. Ao ponto que se você para, se você, né, você se encontra ali e pensa de uma forma diferente, e respira, e pede ajuda, e faz uma terapia, você acaba encontrando saídas que dentro do estresse ali você não consegue, né? Então, o descanso também faz parte do trabalho. Assim como quem malha, né, meu doc, sabe que o descanso faz parte do treino, né? Se você não treina, se você não descansa, você acaba sobrecarregando o seu corpo
e o treino acaba não funcionando, né? E aí a gente vai trazer ideias de pequenas mudanças na rotina, de pequenos cuidados que a gente pode ter e que vai ajudar que a gente preserve não só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental. E aí vem uma medicina crescendo bastante aí, que eu gosto muito, né? Diferente da medicina do remédio, da medicina da indústria. Eu sou uma pessoa que eu tô até à base de remédio nos últimos 5 dias por causa de uma hérnia aí pós-viagem, mas eu não tomo remédio e a Aya viu lá, nego me pedindo remédio a viagem inteira e eu não tenho remédio, eu não levo remédio para viagem, eu não levo nada. E então a base do que a gente traria hoje como um estilo de vida saudável seria cuidar do sono, né? E aí, o que que seria esse sono? Para a nossa idade aqui, né? Os jovens, a gente teria que dormir ali em torno de pelo menos de 6h30, 8 horas também, né? Se você passa um pouco disso, você já extrapola, também começa a fazer mal, né? Então, ter um horário de sono regular, ter um horário de cedo para acordar, se expor aos primeiros raios solares ali até no máximo até 8h30, 9 horas, porque a inclinação do nascimento do sol ela vai atingir aqui a base da nossa retina, que vai atingir algumas células que tem ali, né? Alguns receptores, e eles vão mandar uma mensagem para o nosso cérebro do tipo: para de produzir melatonina, que é o hormônio do sono, e dá uma liberada no cortisol, que é o hormônio que, liberado em doses fisiológicas, mantém a gente vivo e alegre para tocar o dia. Então, é o que dá a gente essa sensação de, ufa, acordei, né? Então, isso é o cortisol que dá e você se expondo logo de manhã aos primeiros raios solares. E o ideal, né, que você consiga se expor também no pôr do sol, porque quando o sol vai começando a cair, que faz aquela iluminação diferente do fim da tarde, ela volta a agir nesses mesmos receptores para que eles produzam a melatonina. E a melatonina não, a melatonina, ela mesma. E você, com isso, faça uma indução natural do sono, sem que você precise de medicação, né? E isso daria a você um sono de mais qualidade. Ah, e como que eu faço isso? Aí você vai ter lá na internet, você vai baixar, quem quiser me chama que eu passo lá a questão da higiene do sono, que é não se alimentar 3 horas antes de dormir, reduzir as luzes da casa, não usar muita luz branca à noite, tela de celular, botar aquela luzinha azul, essa coisa toda, né? A alimentação saudável, né? Hoje já está comprovado o tanto que o açúcar causa inflamação cerebral. Então, quando eu gosto de fazer uma comparação assim para a pessoa entender que é como quando a gente come muito açúcar, né? A mulher ali faz logo celulite, o homem faz barriga. E isso acontece também no cérebro, é como se a gente fizesse celulite no cérebro, né? Claro que não seria esse o termo usado, mas para a gente trazer uma comparação básica aqui, a gente teria ali a celulite no cérebro, e com isso você faz um edema das células neuronais e diminui a produtividade. E quem quiser experimentar, eu experimentei, eu fiquei 45 dias sem açúcar, eu fiquei mais inteligente. Eu fiquei com um raciocínio mais lógico. Então, quem quiser tirar e experimentar, é surreal. Eu era bem formiguinha. Então, quando você tira ali o açúcar, né, você acaba diminuindo esse edema cerebral, literalmente, né, das células lá. Então, atividade física regular, tem que ser igual o Rodolfo aí, ó, ele saiu, manda ele voltar, ele deve ter ido correr, ele já volta. E o que a gente fala muito, né, é o autoconhecimento, é a psicoeducação, é ter um propósito na vida. Então, eu acho que isso são coisas que, quando a gente consegue trazer para a vida da gente, né, trazer o autoconhecimento, como eu me encontro naquilo ali. Hoje eu atendi uma paciente, que eu voltei a fazer terapia, né, voltei a atender terapia. E ela falando isso, do tanto que ela tem medo, que ela tomou um trauma de entrar em banco por causa de um assédio moral de um patrão dela, e aí eu acabei levando ela para um abuso que ela sofreu na infância, né, e a gente foi correlacionando aquilo dali. E uma coisa que eu costumo fazer hoje é quando eu entro no. E eu estava ensinando ela a fazer isso, eu acho que é uma coisa válida para todo mundo. Quando você tem aquela ansiedade, isso serve muito para quem tem síndrome do pânico, né? Você tentar sair do foco, né? Então você sai do foco
e você olha aquela situação, analisa aquela situação e se pergunta: por que que eu estou ansioso? Por que que esse tipo de situação me deixa desconfortável, me dá medo e me traz ansiedade? Se você for se perguntando, e a gente sempre faz a pergunta ali da investigação, mas por que você sente isso? Mas por que você viu isso? E quando a gente vai perguntando, e você pode fazer isso para você, você acaba chegando na raiz de um problema. Então, normalmente é um medo, normalmente é um trauma, normalmente é alguém que te humilhou, normalmente é alguma coisa que veio de fora e você se sentiu incapaz, porque alguém achou que você era incapaz e te fez pensar dessa forma. Então, quando você sai desse momento e olha a situação como se você olhasse a situação de fora, o que está acontecendo, isso não é motivo para eu ficar estressada, isso não é motivo para me estressar. Eu tenho condição técnica de resolver isso. Então, você respira e aí você consegue resolver. Porque, na verdade, a síndrome do pânico. Alguém aqui já teve síndrome do pânico? Alguém já teve? Não. Eu A, não, o a, meu esposo teve, o Glauco teve. a síndrome do pânico, ela é uma sensação de morte iminente, né? Então a pessoa acha que ela vai morrer. E ela realmente ela tem essa sensação de que ela vai morrer. E por que isso? Por causa do medo, né? Então você cria o medo daquela situação, porque você nem sabe por que às vezes, mas isso são coisas que acontecem, porque trauma não é o que aconteceu na vida da gente, mas é como a gente e como o nosso cérebro interpretou aquilo que aconteceu com a gente. Então, de alguma forma, aquilo aconteceu e ele ficou gravado em alguma situação do cérebro. E o cérebro é louco. Num dado momento, ele olha ali para um livro amarelo e ele acha que aquele livro amarelo lembra da sala da infância onde a professora brigou. E você não tem essa correlação, mas o cérebro tem. E naquela hora ali, ele começa a te trazer ansiedade. Quando você traz a ansiedade, você aumenta ali o ritmo respiratório. Quando você aumenta o ritmo respiratório, o coração naturalmente começa a bombear mais sangue, então ele acelera. São reações fisiológicas do medo, né? E aí você tem o medo, o coração dispara, você começa a ficar ansioso, o ar falta, o que que você fala? Vou morrer. Então, é o desencadeamento da síndrome do pânico. E hoje a gente consegue trazer o paciente da síndrome do pânico e tratar o paciente da síndrome do pânico tratando esse trauma, tratando essa situação. E o paciente não fica dependente para sempre de remédio. Então, você consegue fazer isso trazendo para o paciente a lógica: você não vai morrer. Até porque você já teve síndrome do pânico 10 vezes, você não morreu. E não existe na literatura nenhum relato de morte por síndrome do pânico, né? Então, você tem que perder esse medo, respirar. E nessa hora, eu brinco muito que eu falo assim, cara, engana o cérebro. Engana o cérebro. Então, se você começa a ficar ansioso, você começa a ficar dispineico, cara, para e faz aquela respiraçãozinha do mindfulness. Você respira devagar. Inspira em 6 tempos, prende, solta em 6 tempos, porque o cérebro vai dar uma bugada e vai falar: porra, ela não estava nervosa, super ansiosa, e agora ela está respirando normal? Porque a respiração, ela comanda as células do corpo. E existe uma especialização hoje que se chama técnica de renascimento, que é uma técnica fantástica, onde você começa a levar um grau de respiração, né? A terapeuta te leva ali a uma respiração exaustiva, cansativa, onde ela manda para o cérebro essa informação e, essa respiração acaba liberando ali nas células alguns componentes das células que liberam traumas. Então as pessoas revivem coisas só com a respiração, né? Assim como também com a terapia de regressão, é a mesma coisa. Você bota ele numa respiração e a respiração vai te levando ali para um lugar onde você vai liberando trauma. Então, são técnicas que a gente usa que são muito bacanas e que trazem resultados muito legais, né? Então, é a técnica da respiração, e aí você fica ali. É, existe também quando você está ali tocando, né? Essa situação do propósito. O propósito é uma coisa, por exemplo, para mim, tem um monte de gente que está olhando minhas fotos, minhas postagens e fala: cara, você está com a cara diferente, você está com uma energia diferente. A sensação que eu tenho, e o Pablo me fez ver isso lá na viagem, é de que eu encontrei efetivamente o meu propósito.
E aí, quando você encontra de vez o seu propósito, isso te dá uma conexão direta ali com a espiritualidade, né? E essa conexão direta com a espiritualidade te traz essa sensação de plenitude e as coisas começam a desenrolar, né? Quer dizer, eu vou ficar desempregada, eu pedi essa demissão semana passada, do nada a Camila me chama para dar uma entrevista aqui, aí eu já vou fazer um evento com o Henrique Câmara no Rio, fui convidada para um podcast em Alphaville, coisas que eu estou fazendo o tempo todo, mas veio tudo em uma única semana, assim, tudo aconteceu. E isso é o que a gente chama de alinhamento de propósito, né? Então, quando você alinha com o seu propósito divino, quando você traz essa coisa ali do divino para você, eu espero que... Dizem que não tem como dar errado, né? Eu tô nessa vibe aí. E aí eu quis trazer para vocês aqui algumas ferramentinhas também que você pode usar ali no seu dia a dia, né? Então tem aquela técnica do Pomodoro, que tem até um livro, né? Que é a técnica do Pomodoro. E técnica Pomodoro por causa daquele negócio de cozinhar, que é um pomodorinho, né? Que você roda ali e faz o tempo. Onde ele coloca para você 25 minutos de trabalho focado, sem tocar em nada, e 5 minutos completamente de relaxamento. Eu, particularmente, não me adequo a esta estrutura, porque eu acabo me perdendo ali nos 5 minutos, né? Então, acaba quando eu vejo meus 5 minutos já virou 10. Então, eu prefiro estender. Então, se você usar ali 50 minutos, né? Você fica 50 minutos focado, 1 hora, que é o tempo que a gente tem de concentração, 45, 50 minutos trabalhando ali focado, depois você relaxa por 15, 20 minutos, até 30 minutos. Então, você fazer essa questão do trabalho, foco, foco e paro. Ah, tem uma reunião de 2 horas. Eu já acho reunião de 2 horas totalmente contraproducente, né? A experiência que eu tive do mundo corporativo. Eu acho que no final tá todo mundo já fora do foco da reunião. Então, eu acho que as reuniões elas têm que ser mais focadas. Você vai ali, você fala o que você tem que falar, dá o seu recado e tudo bem, e acabou aquilo ali, né? Uma das coisas que eu lembro quando a empresa virou mais corporativa, né? E vieram os CEOs externos para a empresa, é que eles olharam ali e os diretores eles tinham um bloqueio de almoço de 2 horas, né? E muito empresário almoça ali trabalhando, ou não tem tempo para comer, ou joga um sanduíche, ou joga um bate-em-top que eu chamo lá, aquele joelho para dentro para comer, né? Mas eu acho que esse momento do almoço, onde você sai da empresa e você para ali por 1 hora e meia, 2 horas, é o momento onde você raciocina, você chama alguém que você quer conversar para ter um diálogo fora da empresa. Então, eu acho que isso acaba baixando o teu nível de cortisol, ali baixa um pouco o nível de estresse e você volta mais renovado para o período da tarde, né? E fazer sempre esse checklist que eu estou falando, né? Se você acorda ali, fez a tua oração, você já pergunta, né? Como é que eu tô hoje? Porque Deus te dá ali o dia, né? Ele fala, Deus te dá o dia e você vai fazer com ele o que você quiser. Mas muito se fala da lei da atração, né? Então você atrai, você atrai. Eu não acredito em lei da atração, eu acredito em lei da percepção, né? E isso eu provo para vocês. Se tem uma grávida, alguém aqui já foi mãe, engravidou, quando você andou na rua, você encontrou 500 pessoas grávidas, né? Por exemplo, provavelmente o Alfredo, quando ele sai na rua, ele vê um monte de gente de cavanhaque. Eu não reparo, mas você deve achar um monte de homem de cavanhaque na rua, né? Se você está com o braço engessado, uma perna quebrada e você sai na rua, você vai ver um monte de gente que está engessado. Ah, você acha que aumentou o número de gente com perna quebrada só porque você quebrou? Foi um surto de perna quebrada? Não, você percebeu mais mulher grávida, você percebeu mais gente de perna quebrada. E isso acontece com o seu dia. Então, se eu acordo, se eu olho para mim, me olho no espelho, me dou um bom dia maravilhoso, me dou um sorriso, olho para o sol, agradeço o sol, ou se for a chuva, eu agradeço a chuva, e digo que o meu dia será maravilhoso, e passo a encarar situações do cotidiano que talvez eu olhasse com outros ângulos, como coisas maravilhosas, como obstáculos para eu vencer e para eu subir na espiritualidade, com certeza o seu dia vai ser muito melhor. Ao ponto que se eu acordo, se eu chuto o pé da cama, em vez de eu dizer, ai caramba, né, xingar até um palavrão, mas eu olhar aquilo ali, daqui a pouco eu vou e entorna o café em mim. Eu falo, caraca, o dia tá uma merda. Eu já chutei a cama, entornei o café, o cara vai me dar uma buzinada, vai me dar uma fechada. O que vai começar a acontecer é que o seu cérebro vai entender que o seu dia tá ruim porque você escolheu que o dia fosse ruim e você vai começar a perceber situações ruins. Então você vai sentar numa fila de banco para esperar e vai sentar do teu lado um cara chato pra caramba, reclamando pra caramba.
Ao ponto que se você se conecta com o bem, se conecta com o grande, se conecta com um dia bom, você vai ter um dia bom. É impossível. E mesmo que você tenha uma situação ruim, você fala, cara, essa situação não vai atrapalhar meu dia, porque meu dia está maravilhoso. Então, eu não vou deixar que essa situação atrapalhe meu dia. Eu vou resolver ela, ou eu vou xingar esse cara, ou eu vou desligar esse telefone, ou eu vou bloquear essa pessoa, mas isso não vai atrapalhar o meu dia. Então, eu acho que são pequenas checklists emocionais que você vai fazendo, transformações na forma de você enxergar a sua vida, enxergar o seu processo, enxergar o seu chefe, né? Que vão mudando ali a sua vida e vai mudando aquilo tudo, né? Eu tenho muita dificuldade de meditar, confesso para vocês, né? Eu já fui para um final de semana num lugar onde eu tinha que passar um final de semana inteiro meditando. E eu tive muita dificuldade. Mas a gente começa de pouquinho, né? E a gente começa nesse momento, quando a gente entra ali, o Alfredo é especialista nisso, né? Porque quando para a gente se conectar com o Espírito Santo, para a gente se conectar com a gente precisa desse momento de silenciar a cabeça, né? Então você precisa estar ali naquele teu momento mais teu, respirar fundo e usar novamente a respiração para trazer para você essa paz de alma, onde você vai conseguir que a cabeça funcione melhor, você vai conseguir que as suas escolhas sejam mais bem feitas, né? E se você é o contrário disso, se você não cuida da sua saúde, o que que isso vai acarretar para você, né? Além das doenças que a gente já falou lá em cima, você perde clareza em decisão, você perde a resiliência, né? Porque a resiliência que é essa capacidade que a gente tem de se moldar, da gente se transformar e voltar àquela mesma coisa que a gente era, né? Eu tatuei resiliência aqui depois que eu passei a pandemia e passei toda a minha transformação profissional e o que eu encarei como dor durante um tempo e depois eu me encarei como evolução, né? Eu entendi assim, bom, se eu estou passando isso tudo de uma forma tão condensada, minha vida sempre foi tão maravilhosa, e Deus pega tudo que não aconteceu em 50 anos da minha vida e condensa ele em 5 anos, ele só pode estar me preparando para um propósito maior, né? Então eu entendi dessa forma e não me revoltei em nenhum momento contra as diversas situações que eu passei, né? Então, quando você começa a se cuidar, você vira mais resiliente, você melhora a sua criatividade. Uma mente descansada, uma mente calma, uma mente alegre, ela é muito mais criativa, né? Ela é muito melhor. E você começa a procurar conexão com essas pessoas maravilhosas. Então, eu acho que assim, quando eu elogio muito o Hunters, quando eu elogio muito esses lugares que a gente senta, e principalmente essas viagens que a gente faz, eu acho porque é o momento onde você sai daquelas atribulações diárias, né? Você sai daqueles problemas que você enfrenta para conviver com pessoas num estado ali onde é felicidade pura, né? Quem não está feliz viajando igual a gente viajou, vivendo do jeito que a gente viveu, né, Carol, né, Aya? É impossível nesse momento você não trazer momentos de felicidade e alegria aquilo dali, né? Então você acaba que melhora, você melhora a sua conexão, você encontra as novas possibilidades, você encontra a saída. Eu e a Carol, a gente tem trocado muito aí a nossa vida de blogueira, né? Então a gente faz muita troca, ela me dá muita ideia, eu dou ideia para ela, eu comento no post dela, ela comenta no meu, a gente faz essa troca, porque eu acho que isso, quando você tá ali, né, e você quer chegar em algum lugar, o que você tem que fazer é se aproximar de pessoas que estão no mesmo propósito que você, andando na mesma direção que você, e principalmente aquelas pessoas que já chegaram aonde você quer chegar, né? Então você precisa disso, né? E aí, se eu fizesse uma pergunta assim, né? Se você acordasse de manhã e eu dissesse assim para você, e se você dependesse da sua saúde mental para levar a sua empresa, a sua vida para um outro patamar? O que você faria hoje se você tivesse essa informação na sua vida, né? Então, se eu soubesse, se eu tivesse certeza hoje que se eu melhorar a minha saúde mental, se eu passar a meditar, se eu dormir melhor, a minha empresa vai triplicar de tamanho, a minha ideia vai ser muito mais, a minha conquista vai ser muito maior. O que você faria hoje por você, né? Qual seria a mudança no estilo de vida que você faria? Se você soubesse que você vai infartar daqui a 5 anos porque você é estressado, porque você não dorme, porque você come mal, porque você não pratica exercício físico, e o médico te dissesse assim, ó, no dia 23 de dezembro de 2026 você vai infartar e você vai morrer fulminante. Ele te desse essa sentença. O que que você faria?
Porque se você não se cuidar, se você não melhorar a sua cabeça, se você não melhorar o seu físico, o seu corpo, o seu sono, a sua alimentação, o seu autoconhecimento, o seu propósito, é o que vai acontecer com você. Então, a chance de você passar ali dos 60 anos é cada vez menor num mundo estressante como a gente vive hoje, né? Então, você não precisa esperar morrer para tentar resolver ou se arrepender. Você não precisa ter uma doença mais séria, você não precisa ter um câncer, você não precisa, né? Assim, o Rodolfo passou por isso e hoje ele fala o tanto que ele mudou o estilo de vida dele depois que ele passou por isso, né? Então, isso é muito importante que você traga isso para sua cabeça, né? Pensa que Deus vai te dar uma sentença de morte, vai te dar uma sentença de doença daqui a um ano e meio. Mas ele também está te dando uma chance de você mudar a sua vida daqui para frente. O que que você faria com isso, né? Você começaria hoje? Porque com certeza, se você não começar, mês que vem, e você começar e ver o benefício que você vai ter, você fala, pô, eu podia ter começado naquele dia lá, que aquela doida da Sandra falou lá naquela aula lá do Hunters para eu começar, né? Então você vai se arrepender no futuro, né? Então, eu trouxe algumas frases assim que eu anotei que eu achei legal, que é empresários que vencem são aqueles que aprenderam a cuidar da mente antes que a mente pedisse socorro. Então, a reflexão que eu trago aqui para vocês é exatamente essa, né? Antes de um burnout, antes de um quadro bipolar ser despertado, porque ele é despertado nesses momentos, antes de uma depressão profunda, antes de uma situação de dor ou uma situação de perda de casamento, distanciamento e briga com filhos, o que você faria hoje para evitar que isso acontecesse, né? Eu acho que é uma reflexão para você fazer e não deixar que isso chegue a esse ponto lá na frente, né? E depois de tanto tempo assistindo o Rodolfo falar de provérbios, né? Eu não poderia deixar de trazer aqui um provérbio que a gente falou muito na viagem, que é acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, né? Então, eu acho que basicamente era essa a mensagem que eu queria dar para vocês. Eu não queria me estender muito, mas já me estendi um tantão, né? Porque eu falo pra caramba. Aberta aqui a perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser fazer algum comentário, estou aqui para responder perguntas. Amiga, eu queria primeiro agradecer, parabéns, você se comunica super bem, a mensagem muito clara, um tema super pertinente, né? Muito legal. A pergunta que foi feita desde o lado do Tassi, aonde que a gente está aqui, né? Se aprofundando no tema. Então, quanto conhecimento, também levanta a mão aqui, mundo corporativo, eu já tive uns 2 burnouts minimamente aí, né? Já tive que tomar remédio para dormir de tanto estresse, de tanta preocupação. Estou num momento pleno, maravilhoso, e é isso mesmo, é a gente cuidar da mente, é a gente não se fazer a vontade do outro, cumprir o objetivo do outro. Acho que você trouxe tantas reflexões aqui, né? E também fica o ponto, né? Empresários, vou ser uma, somos todos aqui, mas assim, vamos cuidar das nossas equipes também, né? Vamos ter esse olhar para com a nossa equipe. A gente está falando muito da gente, mas quantas pessoas que passam pela nossa gestão que não enfrentam isso, às vezes não é nem pelo ambiente de trabalho, mas porque, enfim, carregam toda uma vida, tem todo um lado pessoal, tem todo um contexto de vida, então estejamos também na sensibilidade de ajudar quem a gente lidera, seja em qualquer âmbito, qualquer Mas eu acho meio. que isso vem ali da pirâmide, né? Se o É isso, líder, ele é um líder mais tranquilo, um líder que perdoa a falha e que a cada falha traz um aprendizado, traz uma coisa ali para crescer, você tem um ambiente saudável, né? Lá no é hospital, o isso. pessoal brinca que a imagem é o refúgio, né? Então, quando alguém quer fugir, quando alguém quer se rir, quando alguém quer ser feliz, vai lá para a imagem, porque eu lidero dessa forma, porque eu sou dessa forma e eu não sei ser diferente, né? Então, quando eu chamo a atenção de alguém, eu faço chorar, mas eu faço chorar no amor, porque eu mostro a falha, eu mostro, e muitos funcionários Transparência, meus né? que já me sacanearam muito, né? Que iam lá no hospital, dava ponto, ia para a praia dar aula personal. Quando eu mandei embora, eu virei e falei assim: a única coisa que eu desejo a você é que você tenha funcionários iguais a você, né?
e que essa praga recaia sobre você. É o único mal que eu te desejo. Fora isso, a gente continua amigo, né? E esse cara depois escreveu um texto me elogiando no sindicato de técnicos, assim, que rodou todo o Rio de Janeiro, veio parar em mim por várias pessoas, porque eu fiz ele entender a dor que ele me fazia sentir, né? Então eu acho que é isso. Você vai brigar, se você vai chamar atenção, é você trazer para a reflexão e não apenas humilhar a pessoa por humilhar, né? É você mostrar e trazer para ela algo que acrescente, né? Fale. Parabéns, obrigada. Obrigada, amore. Eu, é, Sandra, você falou muitas coisas legais aí e realmente muitas decisões que estão a ser tomadas que exigem um esforço. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir bem? Legal. Dá. É, exige um esforço, exige um preço a ser pago, né? Não é simples você mudar o seu sono, não é simples você mudar a sua alimentação, cortar o açúcar, começar a fazer exercício, enfim, a gente sabe que não é simples. E aí tem um monte de gente, né, indo atrás de botõezinhos mágicos, né? Como é que eu faço para conseguir isso de uma forma rápida, né? Que é as pílulazinhas, né? Os remedinhos. E aí, remédio para dormir, remédio para animar, remédio para acalmar, remédio para tudo. E a gente, e agora, principalmente agora dentro dos legendários, na área que eu sirvo, né, que eu trabalho lá nesse movimento, a gente vê bastante isso. Gente que leva para a montanha, inclusive, uma caixa de. Não é primeiro socorros para caso aconteça alguma coisa ruim. Quantas gotas você toma? Ah, você toma só 2? Não, eu tomo 5. Bota mais 2 aí para você, né? Tipo isso. E aí, assim, coisas sérias. E aí, eu queria. Qual que é a tua percepção? Quais são as consequências? Qual o risco disso? Porque vai dar ruim, né? A gente sabe. Com certeza, né? Na verdade, o risco do abuso medicamentoso, porque isso é droga, né? É uma droga como qualquer outra droga, né? Se você vai tomar para dormir, ou se você vai tomar para acordar, ou se você vai cheirar uma cocaína ou vai tomar um Rivotril, é tudo droga. A única diferença é que uma é patrocinada pela indústria farmacêutica e a outra é patrocinada pelo tráfico, né? Eu tinha um amigo meu que dizia que droga deveria vender na drogaria. Então, você deveria entrar lá e comprar a sua droga na drogaria, como você compra todas as outras que fazem tão mal quanto, né? Eu sou uma médica diferente, tá, Alfredo? Assim, eu sou contra remédio. Eu sou contra remédio. Eu tomo remédio, dou remédio para meus filhos, assim, e dei a vida inteira o mínimo do mínimo necessário. Tanto que meu filho mais novo, ele fala: você quer que eu morra? Você não me dá nenhum remédio. Eu falei: eu tô te dando remédio. Tô te botando aqui para respirar, tô te botando para nadar, tô te botando para pegar sol, tô te dando vitamina C, né? Tô te dando uma boa alimentação. Isso é remédio. Isso também é cura, né? Mas as pessoas hoje, e eu acho que isso tudo vem da saúde mental, tá? Isso tudo vem de uma questão mental. Porque as pessoas não suportam a dor. E aí a dor pode ser física ou pode ser mental. Então elas acabam se drogando de todas as formas para que você reduza essa dor. E a gente precisa ter contato com a dor, porque a dor nos indica alguma coisa, né? Então, quando eu fiz essa hérnia na semana passada, que eu fiquei sem andar, eu fiquei travada, eu não tomei remédio de início. O neuro já falou: não, vamos marcar a cirurgia. Léo, que o Lucas está me ligando. Deixa eu só atender meu filho um minuto. Filho, eu estou numa aula. Fala com o Léo, eu já falo com você. Não sei. Vou procurar, depois eu te mando. Beijo. E já é a quinta vez que ele me liga. É, e aí você acaba nessa questão de ficar se drogando para anestesiar uma dor. E essa dor, tanto física, né, quanto e eu estava falando da minha dor, eu virei para ele e falei: eu não quero injeção. Eu não quero uma injeção de corticoide que acabe com a minha dor, porque a minha dor me limita. Então, se eu sinto a minha dor, eu sei até onde eu posso ir. Porque se você corta a minha dor, amanhã eu estou lá na academia carregando peso e agachando. E aí eu vou me ferrar. Eu acho que essa é uma comparação bem igual ao que a gente está falando, né? Porque quando eu tomo, por exemplo, coisa que a gente mais viu lá, né? O pessoal andou, caminhou, ficou morrendo de dor. Você vai malhar, você fica com muita dor. O que que você faz? Você toma remédio para diminuir aquela dor para ir amanhã de novo na academia. Só que o que que acontece? Seu músculo não descansou, seu músculo ainda está estressado, mas você cortou a dor.
Quem é a dor? É ele dizendo: Oi, eu não tô bem, hein? Eu não tô legal. Aí você vai e malha mais em cima dele. Isso vai resultar estiramento, vai lesão mais grave, né? Então eu acho que é a mesma coisa da saúde mental. Se eu começo a me dopar com as gotinhas famosas, né? E aí eu tomo remédio para dormir, ou eu tomo remédio para diminuir a minha ansiedade, ou eu tomo remédio para isso, Eu, eu mas, tomo tipo remédio assim, para. Uma hora isso explode. E aí explode num transtorno de humor, explode num surto psicótico, explode de alguma forma, explode no corpo, explode em doença, né? Explode em rompimento com a realidade, ela acaba explodindo. Então, não tem como, você tem que parar, é o que eu faço, tem que parar, sair e olhar. O que está me causando ansiedade? Porque ansiedade é medo. Ansiedade pura, em gênero, não deveria ser tratada com remédio. Você sair de uma crise aguda, receitar ali um ansiolítico, diminuir um pouco a tensão para ela relaxar e você tirar rápido e entrar com tratamento terapêutico, ok. Agora, viciar no remédio, viciar no antidepressivo, e hoje o que a gente mais vê, né, por essa questão de antidepressivo sendo passado à rola, o que que a gente vê? O que a gente chama de virada maníaca. Então, você passa o antidepressivo, porque o paciente bipolar, ele só vai ter o quadro maníaco em 1 a 10% do tempo de vida. 50% ele vai estar normal e 59% ali ele vai estar em depressão. Então, se o médico não colhe uma história direita, se o médico não descobre o que ele está fazendo e soca um antidepressivo no paciente, né? Você tem a setinha para cima ativado, mania, setinha para baixo desativado, depressão. Eu pego esse paciente e jogo nele o quê? O antidepressivo. Eu jogo ele para cima, ele abre um surto maníaco. E aí ele abre um quadro bipolar. O mesmo acontece quando você dá Ritalina para o TDAH. Se aquela impulsividade, se aquela agitação, se aquela mente conturbada é da bipolaridade e não da Ritalina, você abre um surto psicótico. E aí eu vivi isso na minha casa dessa forma exatamente. E aí, para você trazer de novo essa pessoa para a realidade, aí, amigo, aí é droga. Aí é droga. Tem jeito. Fale, Camila. Minha vez. Primeiro é a primeira pergunta. Peraí que eu tenho 5. Brincadeira, não tenho não. Mas é só para tu repetir qual que foi a frase que você trouxe no finalzinho ali de empresários que vencem, que eu para ver se eu anotei certo, que eu achei bem interessante isso. Ui, será que meu microfone tá ligado? Ah, não, tá. Então, você é o maior ativo da sua empresa? Se você quebra, tudo quebra? É esse? Eu não sei, eu anotei assim, empresários que vencem, que cuidam da mente antes do corpo, antes que o corpo peça socorro. Ah, empresários que vencem são aqueles que aprendem a cuidar da mente antes que a mente peça socorro. E o problema é que a gente vem de uma época onde procurar auxílio é fraqueza, né? Sim, com certeza, é verdade. Por isso que eu achei bem interessante levar isso ali para o grupo. É, não vou dar mais parabéns, né? Porque bastante gente já deu parabéns e você nem precisa, você sabe disso, o quanto que você fala bem e o quanto que você domina do assunto. Isso é muito importante. Mais do que isso, é trazer o que foi dito ali no, em Israel, né? Você de fato se encontrou, essa sua área, você seu coração se encontrou com seu propósito, com a sua alma e está tudo já interligado. Então, as três esferas estão completamente alinhadas. Parabéns por isso, mas trazer um pouquinho do que a Carol trouxe. Poderia trazer um pouco da Carol e um pouco do Alfredo também sobre a questão de remédio. Cara, uma pessoa que está começando ali nesses primeiros graus que você falou foi da hérnia, né? E não tomar remédio para aquilo é surreal, porque todas as pessoas que eu conheci que começaram a ter esse problema, o primeiro lugar que elas corriam era para o remédio. Então, nem tava aquela dor tão aguda, mas já se enfiava remédio, remédio, e assim foi só piorando ao invés de É a melhorar, né? anestesia, né? E funciona da Exatamente. mesma forma para o paciente que está em sofrimento, né? E é muito comum o paciente com transtorno de humor ele usar drogas como cocaína, maconha, porque é o anestésico da mente. Então, o paciente está numa hiper, porque o paciente bipolar ele tem isso, né? A mente ela roda de uma. Ele funciona, o mecanismo de funcionamento é diferente. E quando eu uso a maconha, eu dou uma baixada, eu dou uma anestesiada. Então, isso é bom. Isso é gostoso. Isso me acalma, isso me faz bem. É compreensível. Só que o que eles não entendem
É o mal que isso acontecendo regularmente vai causar, né? E você vai ter muito surto psicótico sendo aberto por maconha. E olha que eu era legalize na maconha, eu achava que quer fumar, fuma e ok. É uma droga que Deus botou na natureza e a gente tem receptor na cabeça para aceitar, né? Então tá tudo bem. E na verdade não, porque ela não é uma droga química como é a cocaína, né? Ela era uma droga, era uma planta. Só que é uma planta e é uma das maiores indutoras de surto psicótico. Então, se É, você tem um quadro que você tem uma chance de abrir uma esquizofrenia, você vai usar uma cocaína, você vai usar uma maconha, você vai abrir o quadro. é É questão verdade. de tempo. É o que eu É brinco assim, tempo, é é um uma tabu bomba que precisa atômica, ser né? muito Você toma ali, a quebrado. qualquer momento pode explodir. Isso é verdade, isso é verdade. E o outro ponto é o que a Carol trouxe sobre a questão para empresários, né? E a tua palestra cabe exatamente, se puder voltar, não vou nem dizer se puder voltar no tempo, mas eu tenho certeza que toda a atmosfera que você está criando, você vai criar uma nova oportunidade aí para que a Petrobras possa te fazer esse convite novamente e levar a isso. Porque Eu eu não acho fui que por o insegurança, problema. quis chamar um cara que era o meu professor, aí eles não quiseram pagar porque ele era caro. Aí depois eu falei, ai, não, não vou, tenho medo, vou falar besteira, não sei. Mas eu acho que também é grau de desenvolvimento. Talvez Com naquela certeza, época claro. eu estava no início da pós, eu ainda não tinha minha página no Instagram, eu não fazia live toda terça-feira, que isso aí o Henrique Câmara me botou para fazer. E eu falei, não, não vou fazer, eu não sei falar, você tá doido, eu vou me expor lá, falar besteira, né? Ele falou: não, a primeira Uhum. live vai ser comigo sobre TDAH. Eu falei: eu nem estudo TDAH. Eu falei: então você entra aí, estuda TDAH, que a gente vai fazer uma live de TDAH. E eu sou o compêndio do TDAH. Você vai me perguntando, eu vou te respondendo. E foi uma live que entraram mais de 200 pessoas, ficaram ali online o tempo todo, 40, 50 pessoas. Foi É muito muito bom. bacana a É live, o que né? a Ela gente tá no falou meu na quinta Instagram. passada, né? Sobre a marca que se posiciona, ela cresce, tanto marca pessoal como marca empresarial. E está no mundo dos eventos aí. Então, foi bem interessante essa sua posição, esse seu posicionamento, tanto com o Henrique como no lado óbvio de tomar uma decisão aí, de se posicionar e alcançar essa atmosfera de alinhamento corpo, alma e espírito e você se encontrar no seu propósito. E trazer essa palestra principalmente para vocês, empresários, é mais interessante ainda, porque aquilo que a Carol falou, é trazer consciência, principalmente para os funcionários. Você teve o exemplo aí do seu colega de trabalho, do colega de profissão, que tem funcionário, que ele vai ter funcionário igual aos dele, né? Se a gente trazer por essa questão de Bíblia também, a unção desce da barba de Arão. Então, ou seja, a unção dele, o comportamento dele, a postura dele vai refletir, a postura dos colaboradores vai refletir ali na do patrão, na do chefe, né? Em tudo isso. Então, quanto mais ele se cuidar, mais rápido ele aprender sobre isso, o empresário, o investidor trazendo sobre isso, trazendo essa clareza de assunto e cuidado com os seus colaboradores ou os que estão ao seu redor, seja sócio ou outros membros ali, vai ser muito importante. Então, é muito bom. Parabéns, tem uma dinâmica muito boa também. Eu consegui entender de uma forma muito didática, muito simples, e está no caminho certo. A minha pergunta era só sobre a frase mesmo, não tem nenhuma dúvida, foi super clara quanto ao assunto. André também é da área, né, André? Quer fazer alguma pergunta? Eu sou Será que eu vou metido, saber trabalhei responder? 9 anos com medicamentos psicotrópicos, né, antidepressivos e tudo mais, trabalhei na psiquiatria, né? Ah, você é E psiquiatra? não, eu trabalho na indústria farmacêutica. E eu metendo pau na Né? indústria farmacêutica. Pois é, tirando o leite das crianças, falei ali, falei, nossa, mas que é isso? Né? Que sacanagem. E assim, é legal, né? Aprendi um monte de coisa ali com os médicos, psiquiatras, os neurologistas, né? A porção, mas é como diz, né? Não adianta, né? O paciente vem com a queixa, que é os psiquiatras que eu visitava, né? Obviamente. Eles vêm com a queixa e o paciente ele não quer tratar a dor emocional que está levando, né, ele a tomar. Ele quer tomar uma medicação para anestesiar, né? Até eu Anestesiar. escrevo muito sobre isso, né? Anestesia das emoções. Eu mesmo, né, Exatamente. usava a droga álcool para anestesiar uma emoção quebrada lá atrás. Então, aí vira essa loucura, né? Aí prescreve, toma remédio e engana a E aí vira dor uma bola de neve, né? e vira uma bola de neve. Não resolve o problema, vai cada vez ficando pior, cada vez ficando pior. É muito Aí chega louco. uma hora que o corpo grita, ou a mente grita e já era. Já Fazer é. também uma reflexão aqui.
São poucos os casos, assim, mas vou usar o meu exemplo também. Eu só tomo remédio quando eu tô morrendo, né? O caso que eu usei foi por causa de uma crise, 3 dias sem dormir, aí precisou entrar. E eu queria sair muito rápido, né? E aí eu sempre perguntava pro meu médico, o que eu tenho que fazer para parar de tomar remédio para dormir? O que eu tenho que fazer? Ele falou, ó, a saída, né? Uma das saídas que ele deu é fazer exercício de alto impacto, né? De uma corrida, todos os dias da sua vida. Só que eu sentia que assim, tá bom, então não, mas calma, você não tá preparado para sair do remédio. Então, tem o outro lado também do médico também não querer, sabe? Eu senti, né? Era um baita do médico. E eu decidi por mim mesma. Eu comecei a correr e eu fui saindo. E eu cheguei 2 meses depois na consulta. Eu falei, tô sem tomar remédio, tô super bem, assim. Então, tem um lado também que de médicos que, cara, nem vê, nem dá alternativa, já mete o remédio logo de uma vez também, né? É uma loucura. Também é Enfim, mais só uma fácil, né, reflexão. Carol? Porque assim, Pois é. hoje com convênio pagando quem trabalha com convênio, pagando uma consulta ali de 50, 80 reais, o cara tem que fazer essa consulta E em aí você 15 tem que ficar minutos. voltando para pedir receita, né? Então Ele tem tem que fazer o essa consulta lado em aí, 15 né? minutos, ele não tem tempo de te investigar, ele vai te tacar um remédio e vai ver o que acontece, entendeu? Isso foi É uma pergunta, eu triste, estou em né? 2 grupos de psiquiatra grande, inclusive hoje, hoje eles botaram no grupo, hoje, agora, para mim, os 2 maiores psiquiatras hoje do Brasil, que é o doutor Manuel Vicente e o doutor Renato, que são meus 2 papas, eu faço parte da mentoria dos dois, né? Eu faço após com o Renato e estou entrando agora, que está acabando no grupo de apoio dele de estudo de caso. E também sou do grupo do Dr. Manuel Vicente. Os dois estão juntos, falando no YouTube, no Instagram. Então, eu acho que assim, são caras de consulta de 2.000 e poucos Tem reais. a A indústria deles por trás, demora né? 1 hora, mas o cara que está rápido, e a pergunta foi essa, é assim, existe. A menina fez uma pergunta muito interessante, que ela falou, doutor, existe algum critério, existe alguma linha? Porque você vai no coisa, é alquimia. O que o médico faz é alquimia. Ele vou passar esse com esse, não deu certo, eu tiro esse, boto, né? É ou não é, André? Você é da indústria, é alquimia. É Com tentativa certeza. e erro, né? É tentativa A e erro. psiquiatria Porque os caras ainda não param para estudar. O médico aprende com propagandista. é isso mesmo. A gente ensina. Até uma O sugestão para médico quem não aprende gosta de com medicação, propagandista, gente. É a real. Eu vivo em hospital há 50 anos. O médico para quem aprende não gosta de com medicação, uma propagandista. sugestão: usar medicamentos antroposóficos. Assim, que não é uma medicação, na verdade, é um preparado natural, né? Ultra natural, a gente chama até de orgânico. Eu trabalhei com a Veleda durante 5 anos. Então, assim, para quem não gosta de medicação, é a melhor coisa do mundo. Inclusive, eu achava que era uma baita de uma. Falei, isso aqui. Falei, não, Não, isso é aqui é igual. chá Eu adoro aquele. Como é que é fenomenal. como é que é o nome daquele. Ah, eu tenho até livro aqui que eu estudei sobre isso na minha pós. Como é que é o nome das gotinhas que faz, que mistura? O... Nossa, fugiu agora. Gente, daqui a pouco eu lembro. É É, aquele negócio que você vai tomando as gotinhas, que mistura as gotinhas, né? Floral de Bach, aham, isso mesmo. florais. Os Cara, quando você florais. mexe com floral é surreal. Você acha que aquilo ali é de brincadeira. Quando você vai fazendo a brincadeira com floral, você sente o resultado, você tira a paciente da crise, né? É É muito muito legal. bacana. É uma coisa que eu agora eu vou começar a resgatar tudo isso que eu aprendi e que ficou ali no limbo, né? Durante esses 5 anos que eu virei. Porque eu começo a estudar saúde mental em 2020, ali no meio da pandemia, né? Meu filho tem a primeira crise, pandemia, todo mundo surta, eu começo a fazer aquilo ali e falar, eu vou para o lado da saúde mental e papapá. E nisso, a empresa é vendida, eu de dona vira empregada e tive que parar com aquilo tudo ali, mas não parei, eu continuei, né, jogando ali nas 500 alternativas. Mas eu sempre gostei de comportamento humano, né? Então, agora eu tô eu aqui. Muito É bom, isso, muito gente. bom. Sandra, alguém mais tem uma. Mais alguma pergunta para trazer para Sandra? Não. Vamos entender isso como um não, que foi realmente uma excelente explicação, Sandrinha. O povo não entendeu nada, não sabe nem o que perguntar, ou foi muito bom e entendeu tudo. Ou assim, eu fiquei com medo, né? Eu falei, nem vou fazer muita pergunta, senão vão me revelar. Vai que eu sou uma bipolar. Não, mas foi muito boa, de verdade. O domínio que você tem aí sobre esse assunto é muito, muito bom, muito interessante. Parabéns, viu? Obrigada, E se, obrigada.
Se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu Essa vou é a encerrar. minha segunda dor, né, Camila? Porque eu não gostava de falar, de fazer apresentação na escola, essas coisas todas, porque a vida inteira eu ouvi que eu só falava merda e que minha voz era chata pra caramba, né? Então toda a minha família me tratava dessa forma. E aí quando eu falei isso pro Pablo foi muito engraçado, né? Porque ele tinha acabado de elogiar, falando, nossa, você tem voz de artista. Porque ele falou, você é a voz do Instagram do Tássio, né? Agora eu conheci a voz do Instagram do Tássio. Ô, Sandra, Demais. deixa eu só fazer uma pergunta aqui, para desbloquear, né? Senão eu não vou fazer pergunta, olha É só. isso. Aproveita que sou eu, que a gente já é amiga, você faz pergunta. Então, existe algum gatilho emocional ou ambiental que costuma anteceder os episódios de mania ou depressão? E como Sim, podemos identificar esses sinais com antecedência? autoconhecimento, análise, observação. Na verdade, existe, nem todos eles são por gatilho, tá? Nem todos eles são por gatilho, mas existe sim o gatilho. E aí é isso que eu tô falando. O gatilho, o cérebro vai buscar no trauma. Em algum medo que ele sentiu na vida. E muitas das vezes ele tem dificuldade de achar esse gatilho, porque não está gravado na memória que a gente usa. Ele está gravado em célula, porque hoje a gente sabe que essas memórias elas não são gravadas só na nossa cabeça, no nosso neurônio. Até porque a gente tem neurônio em outras partes do corpo, né? O intestino, por exemplo, tem mais neurônio do que o próprio cérebro. E aí tem aquele negócio, né? Você é o que você come, o intestino fala, né? Então, Então, isso fica gravado nas células do corpo. São impressões das células. Então, esse trauma, ele pode estar em qualquer lugar. Às vezes, acontece alguma coisa com você e dá uma dor no braço, dá uma coceira no braço. Isso é a célula, de alguma forma, falando, entendeu? Então, para você descobrir o que que engatilha, é observação. Normalmente existe um gatilho que eles falam que é perto do Natal. Existe dentro da ciclotimia, né? Porque a bipolaridade ela é ciclotímica, existe uma forte ligação com o inverno e com o Natal. Provavelmente, se essa pessoa sofreu alguma coisa no Natal, perdeu um familiar, sentiu falta de alguém ali, né? Não ganhou presente, sei lá. E aí é aquela história: trauma não é o que acontece. Trauma é como a mente interpreta o acontecimento. E aí ele vai ficar guardado ali de acordo com como aquela mente ali entendeu. Entendeu? Então, para você saber efetivamente o que que te desperta, o que que faz o gatilho, é autoconhecimento e observação. É começar a tentar entender. Pô, dessa vez aconteceu, cara, não acho nada demais. E é tentar pensar no que pode ter acontecido. E muitas vezes é só o químico mesmo, tá? Muitas das vezes é só o químico, o bipolar principalmente, ele abre e não sabe nem por quê. Ok, obrigada. E aí, gente, eu fiquei quietinha aqui porque eu cheguei atrasada. E aí, Sandrinha? Vocês falando de gatilho, aí eu falei, deixa eu falar. Depois que minha mãe faleceu, né? Tem 19 anos que minha mãe faleceu. Todo mês, do mês, assim, todo ano, né? Aí no mês, quando entrava pro mês que ela faleceu, eu entrava em depressão de novo. Era uma coisa de doido. Aí eu começava aquela sensação, porque na realidade minha depressão, eu estava grávida, né, de 3 meses, então eu não pude tomar remédio nem nada, né? Então eu passei na depressão assim, toda noite, quando dava noite, porque ela morreu à noite, foi na minha casa, né? Então anoitecia, eu não queria dormir, e aí começava a falta de ar, aí eu tinha que sair de casa. E aí eu voltava à noite, tipo, quase meia-noite para casa, quase desfalecendo para poder dormir. E eu grávida, então, uma loucura. E todo ano, no mês, eu piorava. E aí que eu lembrava que tinha entrado o mês, e por isso, o corpo é muito louco. Ele nem sabia, assim, eu nem sabia Você não que data lembra, que mas ele era, te lembra, né? e o corpo reagia. É muito doido. Aí eu ouvi vocês falando, eu falei assim, deixa eu falar, e realmente eu passei por isso durante muitos anos, viu? Muitos Isso anos. acontece muito, isso acontece muito. E às vezes acontece, e como ela está falando, assim, você nem registra o que que é, entendeu? Não. Você não Aí, ficou estressada, ou chorou, ou deprimiu por conta daquilo dali, né? isso. Agora, o que hoje acontece muito, né? Voltando àquela coisa lá que o Alfredo perguntou,
é em relação à depressão, né? Porque hoje em dia as pessoas não podem mais nem ficar triste, né, gente? Se você tá triste, já virou depressão. Você não tá mais triste, já tá deprimido. Todo mundo fala, todo mundo é um pouco. Ó, você quer ver? Nunca fale isso perto de um bipolar. Então, como você não sabe quem é bipolar, nunca mais fale isso para ninguém. Quando você fala, todo mundo é um pouco bipolar. Essa frase é gatilho para bipolar. Essa Eu falo, frase é gatilho para bipolar. eu brinco, eu falo assim, todo mundo tem um pouco de TDAH. Isso pode, Sandra? O TDAH não é uma doença que causa tanto sofrimento como o bipolar. O bipolar, ele sofre demais, gente. O Então, bipolar não, eu tô ele perguntando justamente sofre por conta disso. demais. É um Eu sofrimento, é brinco uma nisso. dor surreal. Eu Eu vejo falo lá no isso. grupo, e lá nós estamos com mais de 150 bipolares no grupo, né? Tem alguns familiares também, mas são mais de 150 pessoas no meu grupo de WhatsApp. E eles falam, mas é de graça? Eu falo, é de graça. Pode vir que a tia aguenta. Entendi. E eles falam, cara, e às vezes o familiar fala, Sandra, eu não tô aguentando, porque é muito sofrimento, é muito sofrimento. Eu falei, é muito sofrimento, é muito sofrimento. E eles se apoiam ali o tempo todo, entendeu? Então, para eles, o grupo é luz, o grupo é. Ainda tem uma louca que aparece lá comentando tudo, que eu comento todas as frases, eu comento. E agora entrou uma leva, agora eu acho que entrou de segunda para cá, como eu cresci muito no Instagram de repente e no TikTok. Eu ganhei 1.700 seguidores em 2 dias, por causa de um vídeo que eu postei, né? Então, assim, a galera entrou alucinadamente, então entra com sede, quer falar, e eles falam, eu nunca pude falar abertamente que eu sou bipolar, eu nunca pude contar para as pessoas os meus sentimentos, e aí começa, né? E aí começa a falar, fala das vezes do suicídio, como que tentou suicídio, eu falo, ó, eu não quero que ensine como é que você tentou, eu não quero que aqui dentro a gente volte nesse assunto, porque isso pode virar ideia para outro, né? Ele, não, tô só comentando. Eu falei, não, você comenta, você diz que você teve, divide a dor, mas não divide a forma. Até porque deu errado, melhor a gente nem conversar. Aí eu levo sempre uma brincadeira, trago assim, mas essa questão do todo mundo é um pouco bipolar, isso mata um bipolar do coração. Porque, na verdade, todo mundo tem ciclo, né? Então todo mundo fica feliz e todo mundo fica triste. Todo mundo fica feliz, todo mundo fica triste. Porque a hora que você parar, a hora que a linha virar reta, é sinal de que você morreu, né? É igual a linhazinha lá do coração, lá do eletro, né? Ela mexe, mostra que você está viva. A linha da respiração mostra que você está viva. A linha da alegria e da tristeza também mostra que você está vivo, né? Só que você fica alegre e fica triste. E é normal ficar alegre, e é normal ficar triste. Ninguém é todo mundo alegre o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo. Quando a tristeza começa a te afetar profissionalmente, eu já não consigo mais levantar para um banho, não consigo levantar para. Aí é que começa a ficar preocupante. Agora, aquela tristeza da pessoa que passa ali 2, 3 dias chorando porque perdeu alguém ou porque aconteceu alguma coisa, é normal. É normal. Vamos normalizar a tristeza, né? É isso, gente. Se vocês ficarem Sandra, perguntando, eu vou ficar falando aqui durante 3 horas. muito, muito, muito obrigada pela disponibilidade, por trazer aí um pouquinho mais de informação sobre isso e trazer a importância, né, para empresários, para investidores e até para gente aqui que acompanhou. Agora eu acho que todo mundo vai se observar com um pouquinho mais de cuidado, É. vai E se lembrando que eu observar. estou disponível agora, desempregada, disponível para palestras gratuitas no início, né? Eu não vou cobrar nada por enquanto. Se precisarem de palestras para a saúde mental, estou às ordens. Muito bom, isso aí. E é isso, gente. Estou de olho no restante. Qualquer hora dessa aí chega um convite da Camila, vocês já sabem, eu não aceito não como resposta. Ah, eu não sei, não tenho o que falar, não tenho material, não tenho não sei o Eu já quê. abri, Aí né, sim, Camila? Já perdi a vergonha aqui, abriu, agora qualquer um pode abrir a câmera aqui e falar besteira. isso é verdade. Eu fui a primeira, a Sandra viu. Tava a Sandra, o Ismael, era a Sandra, o Ismael, a Carol Carol, também, eu não acho que tava estava. também, aham. E tipo assim, um suador, e eu falando rápido, 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 minhas bochechas É, vermelhando. Blá, 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 blá. é tipo isso, né? Tipo isso. Mas foi bem legal. Consegui Eu também também. estava assistindo. Você tava, André? Legal. Então, viu? Tirei print, Na hora. inclusive. O André mandou o print. Que Eu massa, estava muito bom. dirigindo, toda hora caía, daí eu entrava de novo, daí caía, eu entrava de novo. Viu? Então, para provar aí que por mais que a gente está do outro lado aqui, não é tão fácil assim. Então,
não é tão fácil no sentido das emoções, né? Igual como ela disse, fica lá em cima, lá embaixo, vai em cima, lá embaixo, você quer falar direitinho, É. quer falar certo, quer apresentar, quer falar tudo, no final você fala, nossa, foi uma bosta. Certeza, ninguém gostou, certeza, todo mundo achou que não entendeu Não, porque a nada, gente fica porque aqui eu já falando, falo fala, ai, tô rápido. falando um monte de abobrinha, já me perdi, meu Deus, onde eu estava? Tenho que voltar agora, né? Porque a cabeça fica ali, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Mas, gente, é a melhor coisa para a gente libertar, tirar esse peso aí de perfeccionismo, de querer fazer tudo certo. E não, a gente fala o que tem que falar e vamos seguindo, tá? Então, eu estou de olho em todo Olha, mundo, em cada um de vocês aqui, porque todo mundo vai ter sua vez de falar, de trazer a sua mensagem, de expor a sua mensagem que carrega aí dentro do coração para fora, tá bom? Não fala Combinado? assim que eu vou entrar em pânico já. Então, já eu adianto, ó, a doutora Sandra está disponível. A próxima, então, já que já se manifestou, né? Falou assim que vai entrar Já, em pânico, a já é a próxima próxima. palestrante Pronto. já se manifestou, hein? Gente, boa noite. Um Boa beijo, noite, Obrigada. gente. boa Tchau, tchau. noite, bom final de semana para vocês. Tchau, Cadê tchau. você? Tchau, gente, boa noite.